Shalom, queridos. Agora vamos falar um pouquinho de Moab, da China. Vamos falar de Moab e vamos ver o que o Senhor está falando. Lá em Isaías 15:1 diz assim: peso de Moab. Certamente em uma noite foi destruído Ar de Moab, e foi desfeito certamente em uma noite, foi destruída Kir de Moab, e foi desfeita. É o seguinte, como que a China foi para onde ela está hoje? Moab se dividiu. Então Moab era lá perto de Israel, porque ele era sobrinho de Abraão. Aí depois ele se dividiu. Então o Senhor está falando assim, os dois Moab, o que está lá perto de Israel e o que é hoje. Vai subindo a Bagite, a Dibom, e aos lugares altos, a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será raspada. Então Hesbom é a Jordana, Nebo é onde era perto, onde Moabe estava, Medeba. Então, o que a gente vai estudar? Que Moabe tem sido abatido há muitos anos atrás, né? E ele tinha alianças, então Moabe cresce e é abatido, cresce e é abatido. E os países que têm aliança com Moabe, igual Hesbom, é Jordânia. O que a Jordânia tem a ver com Moabe, com a China, né? É que daí perece, entendeu? Então essas nações vão perecendo. O Senhor abate Moabe. Quando Moabe levanta, ele é sempre chefe de um grupo de países, né? Então o Senhor está falando lá do comecinho. E aí quando o Senhor tem que abater Moabe, os outros também vão perecendo, tá? Então esses países assim eram os aliados antigos de Moabe, desde o começo de Moabe. Cingir-se de panos de saco nas suas ruas e nos seus terraços e nas suas praças, todos andam uivando e choram abundantemente, que é o que o Senhor falou. Se eu derrubar Moabe, eu derrubo os aliados de Moabe, né? Assim Hesbom como Eleale andam gritando até Jaza e se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. E aí o que acontece? Esse Zoar aqui já é os Estados Unidos. Então o Senhor vem falando de Moabe lá do comecinho. Levanta, faz algumas alianças, ele cai, os amigos caem também, vai indo, até que Moabe foi destruída há poucos anos atrás. E aí, na última destruição de Moabe, para o Moabe se levantar de novo, ele teve que fugir para os Estados Unidos. Por quê? Foi uma época que os Estados Unidos recebiam estudantes de várias nações. Até hoje os Estados Unidos faz isso. E foi dessa forma que Moabe se levantou hoje, nos nossos dias. E aí foi um povo da China, alguns anos atrás, para os Estados Unidos, estudaram lá e voltaram para sua terra. E hoje Moabe é o que é. Aí o Senhor falou, como é que Moabe se levantou? Tá bom? Hoje, como que ele está hoje? Porque eles estudaram lá nos Estados Unidos, em Zoar. Teve que ir para lá, para se levantar, senão ia ficar caído, tá? Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, que foi a última guerra da China, né? Que deixou a China assim, sem verdura, sem legumes, sem comida, sem nada, eles estavam bem abatidos. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim, e chegará o seu clamor, e ainda até Bealim chegará o seu clamor. Quando a gente viu ali, eu esqueci de falar um pequeno detalhe, né? Quando a gente viu falar assim que Moabe foi ali para Zoar, nesse período, o Senhor Jesus falando assim, ai, como eu amo Moabe, eu quero ele para mim. Porque Jesus chama Moabe para o fim do mundo, né? Para ser uma bênção para ele usar. Então o Senhor fala assim, no fim do mundo ele olhou para Moabe, para todas as nações, ele olha para Moabe e fala, ai, eu amo Moabe. Eu vou levar eles lá para os Estados Unidos, eles vão estudar, vão voltar para sua terra e vai ficar rico. Portanto, as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon leões contra aqueles que escapam de Moabe e contra os que
as relíquias da terra. Então, aqui o Senhor foi falando da história de Moabe, tá? Então, Moabe também já ganhou também, tá bom? Enviarei o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte das filhas de Sião. O que acontece? Agora aqui a gente já tá no fim do mundo. E Moabe é o cordeiro. Por quê? Porque a China é um país muito bom. A China é um país que ajuda todo mundo. Eles são bons de coração. E Deus ama a China demais da conta. Jesus ama muito a China. E aí, o que acontece? Aí, no final do mundo, o que acontece? O Moabe vai lá e faz aliança. Ele estava no Reino do Sul, não estava? Aí ele sai do Reino do Sul e vai para o Reino do Norte. Aí, isso é importante saber. E aí, o que acontece? Quando ele vai lá para o Reino do Norte, aí o Senhor fala assim, não adianta mais não. Acabou. Vai cair tudo. Não é isso? Então tá. Enviai o cordeiro ao dominador da terra. Que é lá nos Estados Unidos, que é o Magog, tem o Trump, o genro do Trump, envia lá. Desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. E os Estados Unidos têm aliança com o monte da filha de Sião. Tem aliança com quem? Com Israel. Então tá Moabe, Estados Unidos, Israel. Certo? Ó, certo. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Amon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. O que o Senhor está dizendo aqui? Que Moabe não era com os Estados Unidos e com Israel. Ele era com Gog. E dentro dos países de Gog, quem que tá? A Coreia do Norte, que é as primícias dos filhos de Amon. São os países do Gog. Do outro modo, Moabe estava em outra aliança. Porque aqui o Senhor não estava falando das alianças de Moabe, que quando Moabe caía, as alianças caía tudo. Então, no fim do mundo, ele também está contando as alianças de Moabe. Então, Moabe estava com essas alianças, né? Aos vales de Amon, como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Parece que Moabe não sabe o que é da vida. Estava lá no Gog, saiu do Gog e foi para o Magog. É isso. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não encubras os vagueantes. Só que é o seguinte, a gente viu ali atrás que Deus gosta muito de Moabe. Não foi que o Senhor falou que ele gosta muito de Moabe? Quando vem aqui, o Senhor fala assim, toma conselho, Moabe, executa juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia. Seja meu, Moabe. Deus está chamando, Jesus está chamando Moabe. Como à noite, esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Moabe, eu não te chamei você para ficar nessas inimizades aí, não. Eu te chamei para ser meu filho, para ser uma bênção no mundo. E ajudando as pessoas, as outras nações. Porque mesmo que Moabe fica com Gog, não é bom. Se Moabe fica com Magog, também não é bom. E com quem que Moabe tem que ficar? Com Machia. E ajudando o mundo inteiro. Que é o que o Senhor está falando. Ali atrás ele não falou? Eu amo Moabe. Vou levar ele lá para os Estados Unidos. Aí ele volta, fica rico. Aí começa. Habite entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Deus está falando, Moabe, eu te fiz tão forte. Ajuda meu povo, Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. E aí o Senhor vem falando o seguinte, quando o Senhor vem falando assim, ó, tem um destruidor na terra, a gente sabe que é o homem da iniquidade. Nesse tempo, o que Deus fala? Eu não quero você nem com Gog, que é onde estão os filhos de Amon, a primícias dos filhos de Amon, e eu não quero você com Magog, eu quero você comigo. No tempo do homem violento, terá fim, a destruição é desfeita,
os opressores são consumidos sobre a terra. Só que antes o Senhor vai falando assim, habita entre ti os meus desterrados, ajuda as nações que precisam, seja meu filho, tipo, seja neutro, seja meu. Né? Porque Jesus, na verdade, ele não abandona nenhum país. Ele ajuda, mas ele corrige também. Então o Senhor está chamando Moabe para ser de Jesus. Não é para ter nem aliança com um, nem aliança com o outro. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apressa a fazer justiça. Porque nesse tempo, Moabe, eu já teria vindo, morrido na cruz, ressuscitado, olhei para você, você estava no pó da terra, te levei para os Estados Unidos, estudou lá, voltou para o seu país, ficou rico, e agora eu quero que você não fique nem com Gog, nem com Magog, mas que fique comigo e ajude meus filhos. Mas primeiramente seja meu. Então é Jesus que levantou a China. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima da sua altivez, e da sua soberba e do seu furor, e a sua jactância é vã. Por quê? Aí a gente vai voltar para o passado de novo. Lá no passado, Moabe era terrível contra mim. Aí já não era com Jesus, era com Deus Pai. Moabe era terrível contra mim. Portanto, Moabe uivará por Moabe. Todos os verão, e gemereis pelos fundamentos de Kir Aresete, pois já estão abalados. Quem é Kir Aresete? Era o seguinte, esse Kir Aresete, a gente vai lá para Jeremias 48, 42, que era o Moabe primeiro. É tipo a primícia de Moabe. Porque Moabe era lá, da região de Israel. E ele era muito soberbo contra Deus. Aí Moabe se dividiu. Aí o Moabe foi indo e ficou 2 Moabe. Ficou um lá e um onde está hoje. O que era lá perto de Israel, aí ficou 2 Moabe. Um perto de Israel, porque era de lá, e o outro é onde está hoje. O de perto de Israel era muito soberbo contra Deus. E olha o que aconteceu com ele. Lá no 42, Jeremias 48, versículo 42. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Ele era soberbo. E o Senhor destruiu totalmente e deixou de ser povo. Porque as pessoas vão falar assim, mas se Moabe é o sobrinho de Abraão, o que ele está fazendo ali tão longe? Não era para ele estar lá? Todo mundo se pergunta isso, né? Era o Kir, como que é o nome? Kir Aresete, era Moabe. Só que ele era muito soberbo. É como se fossem as primícias de Moabe, entendeu? Ele era muito soberbo. Aí Deus destruiu, deixou totalmente desistir. Hoje a gente só tem um Moabe, que é a China, onde está lá mesmo. Porque o que estava lá perto de Israel foi totalmente aniquilado por Deus. E vamos continuar lendo aqui, ó. No 43. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. Morador de Moabe, que é Moabe. Só que era soberbo, a primícia de Moabe, né? Vamos dizer assim, porque Moabe se dividiu em 2 povos, né? O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Então aqui o Senhor está falando, né? Os que fugiram ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom. Mas fogo saiu de Esbom e a labareda do meio de Seom e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Por que Moabe saiu de lá? Dividiu. Porque quando o Senhor se levantou contra Moabe lá, um povo morreu. Aí um povo fugiu. Igual Israel quando teve que fugir. Se esparramou pelo mundo. Só que eles não se esparramavam. Deveria ser só uma família. Eu não sei. Eu só sei que eles teve que sair. E foi indo. E um povo expulsava eles. Foi indo até chegar onde eles chegaram hoje. E assim Moabe é onde é hoje. Porque quando a gente fala que Moabe é a China, as pessoas vão falar assim, não faz sentido. Porque Moabe é sobrinho de Abraão. Tinha que estar lá. Tinha. Mas o Senhor expulsou eles da terra também. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro.
Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor. Até aqui o juiz de Moabe. Então, como que foi que a China saiu de lá, da região de Israel, e foi para onde está hoje? Porque ele era soberbo, o Senhor trouxe guerra contra ele, aí ele se dividiu, o povo que ficou lá morreu tudo, e aí Moabe começou a ir para alguns lugares, e foi apanhando, e foi indo, e sempre apanhando. Aí o Senhor falou assim para Moabe, assim, para ele assim: você foi muito soberbo comigo, viu? Mas tá bom. Nos últimos dias eu cuido de você. Aí quando chega nos últimos dias, aí é o Machia, que ali olhou para Moabe e falou: ah, eu amo Moabe. Eu vou levantar Moabe, vou mandar ele lá para os Estados Unidos para estudar, e aí vai se tornar uma nação forte de novo. Nos últimos dias eu levanto você. Até lá vai ficar caidinho. É a explicação por que Moabe saiu de lá. Porque quando fala Moabe é a China, todo mundo critica. Ai, essa que é as ideias dela. Não é não, claro que é. Mas teve que acontecer tudo isso. Porque o campo de Hesbom é a vinha de Sibma, e enfraqueceram os senhores das nações. Talaram as suas melhores plantas e vão chegando a Jazer. Andam vagueando pelo deserto, e os seus ramos se estendem e já passam além do mar. Vai indo embora, Moabe. Vai, sai do Oriente. Mas acho que onde Moabe está ainda é o Oriente, não é? Não sei. Vai indo. Vai indo. Pelo que plantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma, e regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, né? Aí tem também as alianças que foi feito também, que foi dando tudo errado. E fugiu o fogueto e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas, nos lagares eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa. Então, mesmo que o Senhor tenha ficado muito bravo com Moabe no começo de Moabe, ele ama Moabe. Ele castigou no primeiro momento, mas ele fala: minhas entranhas clama por Moabe como harpa. E o meu interior por Kir-Eres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar dos altos, porque Moabe, a China, é satanistas, da maçonaria, dos Illuminati, macumbeiro, tudo macumbeiro. Estava no reino de Gog, foi para o reino de Magog. Aí o Senhor falou: quando Moabe se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esse que é o problema. O problema é o seguinte, que o Senhor está tentando restaurar as nações. Ele está tentando. E está chamando há anos. Anos o Senhor tem pedido para eles se restaurarem. Só que Deus tem um relógio que a gente não conhece. E pode ser que quando Moabe, porque agora ele está em aliança com os Estados Unidos, ele saiu de Gog e foi para Magog. Pode ser que quando Moabe queira se arrepender de verdade e vir para o Senhor Jesus, que aí ele está falando assim, ó, porque um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi. Então é o Senhor Jesus. Então pode ser que quando Moabe queira se converter, pode ser tarde. Pode ser tarde. Então a palavra de Deus sempre fala assim, ó, que a gente está aqui falando de Moabe desde o começo até o fim, né? Então, quando a palavra de Deus fala: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Nós temos testemunhos de pessoas que contam testemunhos que Deus chamou as pessoas para ir, para evangelizar uma pessoa. E aquela pessoa teve um contratempo, não foi. E aí a pessoa morreu. Sem a salvação.
Então, quando Deus chama as pessoas, elas têm que vir imediatamente. Elas não podem falar, peraí, daqui a pouco eu vou. Entende? Deus ama demais a China. Deus chamou a China para abençoar o povo dele. Deus levantou a China. Mas a China tem que correr. Essa é a palavra do Senhor. É a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, como toda a sua grande multidão. E o resíduo será pouco, pequeno e impotente. O que o Senhor está falando? Se por um acaso Moabe não vier a tempo se converter ao Senhor Jesus de todo o coração, deixar os altos, deixar o satanismo, deixar tudo, aí a gente sabe o que vai acontecendo, né? É o fim do mundo, então o Senhor está falando, né? Vai acabar o tempo. Não vai dar tempo. Aí vai acontecer o que está escrito lá em Daniel. A China fez ali a filha do rei do sul veio ao rei do norte para fazer um concerto, mas não adiantou nada porque agora acabou. Não deu tempo. Então o Senhor está chamando a China para se converter, né? Deus ama muito a China, chamou a China para abençoar o mundo todo. O Senhor enriqueceu a China. O Senhor enriqueceu a China. Foi o Senhor que fez a China rica. Tem gente passando ali no corredor do condomínio onde eu moro. E o Senhor chamou a China. Então, se a China ouvir hoje a voz do Senhor Jesus, que a China possa atender, se converter de todo o coração, deixar os altos, né, e ser santo e do Senhor Jesus. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.